todos, bem-vindo ao canal Librasuel. Está começando mais um Café com Libras. Essa é a nossa segunda live. Aqui você terá informações sobre Libras, cultura surda e várias outras temáticas que permeiam o universo da surdez. Eu sou a Valéria, meu sinal é esse, eu sou professora de Libras da UEL e junto com os meus colegas, também professores de Libras da UEL, estaremos aqui para passar esse momento tão complicado junto com vocês, esperando que possamos contribuir com o seu aprendizado. O tema de hoje é o uso da máscara durante o período de pandemia, surdos e suas dificuldades de comunicação. E para falar sobre esse tema, está aqui comigo o professor Tiago e também a professora Karina, que será sua intérprete. Vocês podem deixar suas perguntas, dúvidas, comentários e sugestões aqui no chat do canal. Ao final da fala do professor, nós leremos a pergunta. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreva. Assim, você fica sabendo de tudo que acontece por aqui. Agora eu passo a palavra, então, para o professor Tiago e para a Karina, para que eles se apresentem para vocês. Olá, meu nome é Tiago, eu sou nacional, né? Eu espero que vocês entrem aqui na nossa live. Eu? Olá, meu nome é Karina. Esse é o meu sinal e eu vou acompanhar vocês. E eu vou estar junto. É muito difícil falar português e fazer livros ao mesmo tempo. Então eu vou falar. Fala, Karina. Pode começar. Então tá bom. O professor Tiago, gente, muito obrigado. Professor Tiago, professora Karina, pela presença de vocês. O professor Tiago, ele é professor de Libras aqui da UEL, ele é formado em Química, também em Letras Libras, possui pós em Educação Especial e pós em Educação Bilíngue. Bom, professor Tiago, seja bem-vindo, obrigado pela presença e eu passo a palavra para você agora, fique à vontade. Ok. Eu gostaria de falar, em primeiro lugar, obrigado aos professores do grupo de Libras da UEL, né, que estão no mesmo departamento que eu. Obrigado ao grupo pelo trabalho, as discussões, as ideias, né, como criar essas lives no YouTube, né, e também elaborar os objetivos dela. Então, nós estamos elaborando vídeos para ensinar vocês sinais. Só sinais? Não. Também vai ter live, vai ter dicas, informações, conteúdos, entrevistas, coisas novas. Informações sobre o quê? Sobre história, sobre acontecimentos, surdez, lutas, sofrimentos, como foi criada Libras, essas coisas. Também teremos informações novas, de coisas que estão acontecendo agora, as novidades, com surdos, a Libras. Então, é isso que nós vamos ver nesse canal. E é bom para vocês, aprenderem coisas novas, né? Aqui nas nossas lives também vai ter conteúdo, vocês vão aprender sinais, diversas coisas. Então, nesse período de pandemia, a gente vai se encontrar por aqui, ok? Vocês sabem o tema, que a Valéria já falou para vocês, né? Que é a utilização das máscaras nesse período de pandemia do corona. E o sujeito surdo? Ele vai ter dificuldade de comunicação. Por quê? Por que eu escolhi esses temas? Nosso grupo, né, de Libras da UEL, nós estávamos discutindo e eu estava pensando sobre... E aí eu escolhi esse tema da barreira da comunicação. Porque, pensando em várias informações que a gente está tendo, eu escolhi o uso da máscara, porque eu comecei a perceber que meus amigos surdos andam sofrendo. E eu também.
E aí eu resolvi escolher o tema sobre a máscara. Por quê? É um desafio. Eu percebi esse desafio. Eu comecei a pesquisar, estudar, eu achei legal, e aí eu achei importante a gente trazer esse tema aqui para o nosso canal, ok? Então, por que eu escolhi essa temática? Por que eu pensei nesse tema? Porque nesse momento atual que a gente está vivendo, sobre o corona, né? E aí no passado? Na história? Lá na pré-história, lá na Idade Antiga, depois a Idade Média, e aí a Idade Moderna, e agora a contemporânea. Então eu comecei a pesquisar sobre essa história. Foi difícil essa pesquisa, foi difícil encontrar no passado sobre o surdo e essas pandemias. E como que era para o surdo nesse período? O surdo sofria, o surdo teve dificuldade de comunicação também, e eu comecei a pesquisar essas dificuldades. Eu encontrei algumas coisas. Por isso que isso me desafiou. Então, eu comecei a estudar, a pesquisar, e eu resolvi escolher, né, esse período contemporâneo, atual, essa pandemia, o corona, ou o Covid. Eu fiquei interessado, curioso sobre isso, né, o que estava acontecendo com o surdo, como era, e aí começou a me interessar. Então, o que aconteceu? Vocês sabem, né, sobre o Covid, tem uma lei que já foi difundida, que é obrigatório a utilização da máscara no mundo inteiro, certo? Só o ouvinte que é obrigado, o surdo não? Não. Senão o surdo vai morrer, o surdo vai pegar a doença. Não pode. Ele precisa igual. Ouvintes e surdos precisam usar a máscara da mesma forma. Assim como as pessoas deficientes, cadeirantes, com deficiência visual, autismo, surdez e cegueira, todos necessitam utilizar as máscaras. Porque precisamos cuidar da saúde, certo? É obrigatório, então, normal, certo? Mas como agora o surdo vai ter mais dificuldade com essa máscara? Vai ficar mais confuso. O quê? Eu vou explicar, vou começar a explicar para vocês agora. Então, vocês sabem que o surdo tem diversas identidades. Existem diversas identidades surdas. Vocês pensam que os surdos são todos iguais? Não. Há diversos tipos de surdo. Cada sujeito surdo tem sua própria identidade. Alguns sujeitos surdos gostam apenas de oralizar. É o jeito deles. Alguns não gostam de fazer sinais, gostam de falar, gostam de oralizar. Ok. Tem outro tipo de sujeito surdo que gosta dos dois. Ele gosta de oralizar e gosta de sinalizar. Depende. Por exemplo, ele encontra um surdo e aí ele vai fazer a língua de sinais com ele, vai se comunicar com as mãos. Aí ele encontra um grupo de ouvintes, ou a família, amigos que são ouvintes, e ele sabe adaptar, oralizar, então ele vai conversar com eles oralizando. Então depende do lugar, o contexto, ele vai se adaptando e convivendo com os dois grupos. E tem um outro tipo de identidade, né? O bimodal. Ele vai fazer o quê? Vai fazer libras e vai falar ao mesmo tempo. É próprio dele, é próprio da identidade desse sujeito. Também temos os surdos que não gostam, é o surdo puro, ele não quer falar, ele quer só fazer as libras. Ele está acostumado, é próprio dele. Também já vi identidades surdas que estão acostumados a não ter voz, apenas abrir a boca. Por exemplo, faz amor, sinal de amor,
abre a boca, como se estivesse falando amor, mas não sai o som. Então depende, são diversas identidades. Nós não podemos obrigar, proibir os surdos a seguir uma única identidade. Eles são acostumados com a identidade deles e nós precisamos respeitar cada um. Certo? Mas eu estava pensando, né? Diferentes surdos, então vai obrigar o surdo que é oralista a fazer sinais? Não. É o costume de cada um. É o jeito de cada um. Tem gente que gosta de oralizar, tem gente que não gosta. Por exemplo, eu não gosto de oralizar. Fora ali, né, da minha família, tá? Eu não gosto de oralizar, fazer palavras, eu acho ruim, as pessoas riem de mim, fica confuso, o ouvinte escuta a palavra, o jeito que eu falo é diferente, ele se incomoda. Então, eu prefiro ficar apenas na língua de sinais. Fora dentro da minha casa, apenas com a minha família, que me conhece, né, que tem proximidade comigo. Eu falo algumas palavras, eu não tô nem aí, né? Eu já sou acostumado dessa forma. Mas fora, não. Então, tem diferentes pessoas com costumes diferentes. E vocês vão perceber que é a identidade deles. Cada surdo tem o seu jeito. Não podemos obrigar a mostrar um modelo que o surdo tem que copiar e tem que ser daquela forma ou outra, ok? Agora, eu vou explicar como, né, sobre a utilização das máscaras, que torna mais confuso para os surdos. Os surdos já possuem muitas barreiras. Toda a história, durante toda a história dos surdos, até chegar aqui no corona, tem essas dificuldades, essas confusões com os surdos. Mas imagina, o médico. Como? O médico, dentro do hospital, é um lugar que é perigoso, né? Que há muito contágio, não sabe quem tem a doença ou quem não tem, então é obrigatória essa utilização de máscara. E aí o surdo precisa de um atendimento que também vai de máscara. E aí o médico vai falar com a boca tapada. Como? Como que o surdo vai entender? O que o surdo vai falar? O surdo vai ficar olhando e falando, gente, não sei o que ele está falando, é impossível. Porque o surdo, ele tem a capacidade, ele é visual. E ele faz uma leitura labial. Os surdos têm essa capacidade. Alguns não conseguem. Por exemplo, às vezes as pessoas têm um bigode que também tampam a boca. Tem pessoas que têm a boca muito fininha, um jeito de falar. Às vezes é difícil para a gente perceber, né? Mas, principalmente idosos. Às vezes é complicado entender idosos, a forma que eles falam. Então, tem surdos diferentes. Estou falando da minha experiência. Tem gente que tem a capacidade de fazer uma leitura muito boa. Às vezes vê e não consegue. Depende muito da pessoa. Por exemplo, daí você vai no médico e vai fazer como? No passado, eu trabalhei em um hospital. Eu já trabalhei. E eu via médicos, enfermeiros perto de mim. E eu conseguia entender o que eles estavam falando. Eu conseguia fazer a leitura labial. Mas no começo do trabalho eu tinha dificuldade, eles falavam rápido, aí foi passando o tempo, eu fui me acostumando com as pessoas, eles comigo, eu já conhecia, entendi um pouco deles, e aí fui me acostumando. Aí eles falavam para mim, pega o remédio tal, eles falavam bem devagar, eu conseguia ler o lábio, a gente foi se adaptando. Mas e agora com essa máscara? Nesse período de corona? É difícil para o surdo, está muito limitado a máscara. É impossível para a gente fazer a leitura labial. Então, vai ficar escrevendo? Tem como ficar escrevendo? Tem. Mas, às vezes, o surdo não tem o português como a L2. Ele tem muita dificuldade com o português, a modalidade escrita. E ainda mais as letras do médico, o jeito que o médico escreve é meio diferente. E aí o surdo olha aquilo. Caramba, fica tentando decifrar, é difícil. A gente fala, pode chamar um intérprete.
Tem alguns intérpretes que não querem, porque eles vão sentir medo. Vão sentir medo de pegar a doença, vão sentir medo de contrair o Covid. E aí? Como que a gente vai fazer? É difícil. Então, tem novas tecnologias que depois eu vou mostrar para vocês. E agora, para dificuldade sobre o médico também. Mercado, além do médico, hospital, mercados, lojas. Eu já fui. O pessoal com máscara falava comigo. Às vezes cutucava, mas eu sou surda, eu não sei o que ele tá, eu não sabia que ele estava falando, a máscara tá tampando a boca dele. Às vezes a pessoa pede CPF, mas ela tá com a máscara, o que eu vou saber o que ela quer? Eu tô percebendo às vezes que a pessoa quer falar alguma coisa, daí eu falo, eu sou surdo. Aí a pessoa começa a gritar com a máscara, pensa que o surdo, se ela gritar, vai ouvir, mas não, eu não consigo escutar nada. Percebo que as pessoas estão longe, quer chegar perto para falar alto, tem caneta, pode pegar na mão. Ai, que dificuldade. Como que vai fazer? Pega o celular, escreve e mostra. Tá complicado. Tá muito difícil a comunicação com essas pessoas. Aconteceu comigo já, por exemplo, o cartão. A pessoa quer saber se é débito ou se é crédito. Aí a pessoa fica apontando e tal, aí eu consigo. Mas às vezes não, depende do lugar, são pessoas que nos atendem diferentes. Uma loja de roupa. Eu vou de máscara. Eu quero uma roupa preta. Se eu tô sem máscara, eu falo preta, a pessoa consegue entender o que minha boca tá falando, mas e com a máscara, ela não vai entender. E aí fica aquele problema de comunicação. Então, tem alguns lugares também, a família. Entro ali com a família, ok. Porque, né, dentro de casa, daí você tá com a família, não precisa usar a máscara ali, com as pessoas que você convive, consegue se comunicar. A família não sabe Libras, já está acostumada a utilizar uma certa oralização. Mas faz de conta que eu vou com a família ao mercado fazer compra. Aí nós vamos juntos ao mercado, e daí? Tô de máscara. E aí, por exemplo, eu quero comprar uma roupa, alguma coisa. E a minha mãe vai falar, o que ele tá falando? Eu não tô entendendo nada, porque eu tô de máscara. Aí outra pessoa fala, aí eu quero comprar tal coisa, e aí minha mãe começa a se comunicar com aquela pessoa, ambas de máscara, eu não sei o que elas estão falando. A minha família sabe pouco Libras. A gente consegue se comunicar um pouco, então com a máscara ainda a gente consegue se comunicar, mas tem outros surtos que não, que é apenas oralização. Também reuniões. Como que vai fazer reunião? Por exemplo, chamou 2 pessoas, 3 pessoas, e vamos evitar aglomeração, que é perigoso, então precisam ser poucas pessoas, e aí nós tomamos distância um do outro, todo mundo com máscara. E eles conversando na reunião e o surdo está lá perdido. Como que o surdo vai interagir? Tem intérprete? É complicado. Então, são vários aspectos, são vários tipos de surdo, com suas limitações e sofrimentos que vão depender dos contextos. Que tem diversas identidades surdas, que alguns são capazes ou não de fazer essa leitura labial. Então, são identidades diversas, ok? Agora eu vou explicar outra coisa. As mímicas, né? O surdo, ele faz mímica, ele tem a expressão facial também. E aí? Vou falar o que aconteceu comigo. Chamaram na escola, precisava fazer uma reunião, um conselho, ok, eu fui. Aí eu encontrei a pedagoga para fazer o conselho, ela estava de máscara. Aí faz a Libras, mas de máscara. Tô vendo a mão, tá claro a mão, mas eu queria saber dela, o jeito dela.
sentimento, o que ela estava sentindo ao falar que ela estava brava, como ela estava séria, como que era a expressão dela naquele momento, eu não conseguia ver por causa da máscara. Então, eu fico curiosa, qual que é o jeito, né? Eu não sei como as pessoas, qual é essa expressão, eu não sei se elas estão bravas, porque às vezes a pedagoga ela tá brava, ela começa a fazer o conselho, daí eu percebo, eu fico na minha. Então, eu preciso saber que ela tá fazendo. Ou se ela tá calma, ou se ela tá séria, se é um assunto sério, porque a Libras tem que saber a expressão, saber o sentimento, né? Não basta só as mãos. Ela fez conselho, eu entendi, eu arrumei o que precisava, melhorei a aula, fiz o que era necessário. Mas, do jeito dela, eu não consegui captar, eu não sei como que ela estava. Às vezes as outras pessoas conseguiram ou não, mas eu não consegui entender se ela estava séria, brava ou o que era. É igual, por exemplo, se eu tampar minha cara e fizer Libras, vocês não estão vendo minha expressão, vocês não sabem o que eu estou sentindo, é apenas a minha mão, vocês perceberam? Só os sinais, não tem expressão. Então vocês vão ver só o olho da pessoa ali, meio abrindo e fechando. Não vai entender o certo com essa expressão. Também estou usando máscara, eu estou vendo as outras pessoas que está difícil saber sobre a minha expressão. Ai, precisa expressão, pensar na identidade dos surdos, né? Os surdos que às vezes ficam confusos, oralização. O surdo que está fazendo Libras, ele também tem essa dificuldade com a máscara, porque ele não vai conseguir interpretar qual é a expressão facial que a pessoa está fazendo. Imagina só você usando máscara e contando uma história. Eu vou ver, eu não vou sentir emoção. Não tem emoção. Às vezes, o surdo pensando em mim. Eu não vou conseguir transmitir essa emoção usando máscara. Então, para mim é difícil. Eu sou contra isso de usar máscara, mas a gente precisa, porque precisamos cuidar da saúde nesse momento. Eu estava imaginando, e aí vi que já começaram novas coisas, eu comecei a receber informações, vendo no Facebook, o quê? Criaram uma máscara transparente. Então, é uma máscara transparente, e aí com ela a gente vai conseguir ver, né? E é muito legal. Eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, olha a minha máscara. Aqui, ó. Vocês conseguem ver minha boca. Se eu falar oi, tudo bem? Vocês viram? Dá para perceber, dá para ler meu lábio. Então, a comunicação fica mais fluida, porque a minha máscara está possibilitando isso. Também a expressão, será que a gente consegue ver a expressão com a máscara? Sim, tem essa possibilidade também, por exemplo. Ó, olha a minha boca. Entenderam? A pessoa vê e ela vai perceber a minha expressão, vai saber o contexto, vai entender. Agora com outra máscara. Qual que é o contexto? O que eu estou falando? Então, com essa fica difícil essa percepção. Então, essa é melhor de ser utilizada. Então, é bom porque começaram essas novas máscaras transparentes. Ela é boa para os surdos. Se eu estou em casa, não quero usar aquela lá. Eu achei melhor fazer uma dessa daqui. E vocês surdos também podem usar, às vezes vai comprar alguém. Vocês precisam se cuidar, usar máscara sim, porque é perigoso. Precisamos se cuidar da saúde, tá certo? Vocês até podem se encontrar com alguém, mas evitem se abraçar, evitem muito contato, fiquem mais distantes para conversar. Eu sei que a gente sente saudade de conversar, pode.
Mas é melhor utilizar a máscara. E essa aqui transparente é melhor. Hospital, em lojas, diversos lugares também. E se eles percebem que o surdo entrou, eles vão tentar ajudar, atender de outra forma, porque vocês são surdos no banco também, né? Sua família. Às vezes está percebendo que a comunicação está ruim e aí, né? Tão importante essa máscara. Eu vi na internet, no site chamado G1. Desculpa, parou, faz de novo, parou. O vídeo parou, faz de novo, agora tá normal. Isso, continua. Tá, eu vi no G1 o quê? Eu tava lendo o G1, que é da Globo, que uma mãe, ouvinte, tinha um filho surdo. Mas os dois já estavam acostumados com essa identidade da oralização. A mãe não conseguia aprender a língua de sinais, então eles se acostumaram a se comunicar dessa forma. E aí a mãe com a máscara falando, e o filho não conseguia entender. Aí ele teve uma ideia, aí foi lá e costurou e fez uma máscara transparente. E aí conseguiu se comunicar novamente. Aí a mãe se sentiu emocionada. E eu vi aquela matéria, e aí eu pensei que a minha família também, né, precisava dessa ajuda mútua. Só oralização? Só? Às vezes a família não sabe Libras, ela usa a oralização. Fala, ele está falando da palavra gostar. Mas é simples. Então se comunica, usa a palavra simples. A minha família é igual. Eles falam devagar, eu vou olhando, eu vou tentando, eu vou conseguindo entender. Depende do como. Mas tem família que fica lá falando rápido, ok? Então, cada surdo é de uma forma. Tem surdo que sabe, tem família que sabe e fala Libras, não precisa de oralização. Imagina como que é fora da família. Você vai sair com a tua família, vai estar de máscara, e aí a mãe fala, não importa se ela fala rápido ou devagar, você não vai entender nada porque ela vai estar de máscara. Por isso que essas máscaras transparentes são importantes, porque ela ajuda a entender melhor, né, os seus familiares, se eles utilizarem também. E se você faz a língua de sinais, você quer saber a expressão, tá difícil entender a expressão, então é melhor utilizar a máscara transparente também, porque a gente consiga perceber e se comunicar melhor. Então, é um alívio utilizar. Vocês precisam pensar. Respeitar os surdos, respeitar Libras, respeitar as diferentes identidades, se ele quer oralizar ou se ele não quer. Cada um sabe o que é melhor para si, nós precisamos respeitar isso. Agora, lembra que eu falei sobre eu pesquisei história e daí a tecnologia? Então, os surdos, eles combinam com intérpretes, diversos intérpretes que aceitam, que fazem voluntariados, tem intérpretes que cobram. Então, tem diversos tipos de intérprete. Por exemplo, eu combino com o intérprete que eu preciso ir ao médico. Você pode ir? Aí, às vezes, a gente faz assim. Faz uma videochamada, o médico fala, o intérprete interpreta no celular e eu vejo ele traduzindo através de uma videochamada, entenderam? Então, eu já chamei 2, paguei, aí depois sorte encontrei voluntários que aceitaram fazer. Então, há diversos tipos de intérprete. Então, tem a tecnologia legal hoje, que é o celular. E aí eu falo, por exemplo, para o intérprete o que eu quero, ele escuta e interpreta para mim, para o ouvinte saber também. Então,
nós temos sorte dessa tecnologia. Mas, às vezes, o intérprete ele não tem tempo, tem coisa para fazer, a gente não consegue fazer essas videoconferências. Mas é legal, a tecnologia, ela auxilia a gente, né? Então, mas assim, cada pessoa tem suas dificuldades, tem suas coisas, nós precisamos respeitar. Agora, a última coisa. Vocês pensem, reflitam. O quê? Vamos lá. Então, pensa, vocês ouvintes, estão usando máscara, conversando. Ok. Não vou pensar no surdo, não. Pensa no ouvinte. Se o ouvinte tentar falar, diminuir a voz ali e tal, aí a outra pessoa não vai entender nada. É igual um surdo. Imagina vocês. Então, precisamos fazer isso, precisamos pensar nessas máscaras transparentes para respeitar os surdos. Há diversos surdos. Tem níveis diferentes de inteligência, de limites. Não pensem que todos os surdos são iguais. Existem diversas identidades. Diversas. Vocês precisam pensar como adaptar isso. Conhecer o surdo que vocês convivem, analisar ele, ver que os surdos são diferentes, que eles não são iguais. Então, precisa conhecer com qual surdo você está lidando, criar estratégias para conseguir romper essas barreiras da comunicação. Ok? Só. Tiago, muito obrigado pelas suas considerações. Obrigada mesmo, foi muito importante tudo que você colocou para a gente. Eu gostaria de abrir para as perguntas lá no chat também, quem tiver dúvidas. E eu gostaria de começar a abrir as perguntas com uma pergunta minha para você, né? Muitos dos nossos alunos que ainda estão aprendendo Libras estão assistindo aqui o chat ao vivo com a gente. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais sobre a importância das expressões faciais para essa percepção do contexto, para o entendimento do contexto, porque muitas pessoas acham que a Libras, ela é só usar as mãos para se comunicar, né? Mas que a gente tem todas as expressões não manuais, as expressões faciais, as expressões do corpo, que são muito importantes para que vocês surdos consigam realmente perceber esse contexto, né? Então, o nosso tema de hoje vem em encontro com essa questão, né, das expressões faciais, que para a gente, para nós que somos ouvintes, nós não nos damos conta de que essa máscara, sem a transparência, né, como que ela influencia a vida de vocês. Então, gostaria que você falasse um pouquinho mais para os alunos, para as pessoas que estão começando a aprender a Libras, da importância da expressão facial. Porque pensa, por exemplo, então, vou lá com a máscara, por exemplo. Você gosta de maçã? Você olha e parece que ele está falando que está com vontade, eu gosto da maçã, ou se é uma pergunta. Dá para ver o jeito da pessoa. Olha a expressão como é importante para o contexto. Você gosta, adora maçã. Então eu percebo o jeito, a emoção da pessoa ao falar aquilo, ao fazer aquela afirmação. Nossa, eu amo banana, todo dia eu como, por exemplo.
Então, mostra mais detalhadamente o que a pessoa está sentindo. A expressão é super importante para o contexto. Só Libras nas sinais, não. A expressão precisa ter expressão, precisa ter esse jogada de corpo, expressão facial e corporal, sorrindo ou triste ou mostrando choro. Isso demonstra o sentimento pra gente. Por exemplo, imagina. Viu a pessoa morreu por causa do corona? A pessoa tá de máscara, não vai saber se ela tá triste, se ela tá feliz, o que ela tá sentindo. Então, a expressão é muito importante. Olha só. Viu que morreram muitos por causa do Covid? Ai, que dó. Então, essa expressão ela vai enfatizar isso, a minha preocupação, meu sentimento, a minha emoção, né? É para isso que tem as expressões. Não é fácil a expressão, não tem um texto na Bíblia, mas é ela que vai mostrar se ela está feliz, está preocupada, como que a pessoa está sentindo. Por isso que ela é muito importante, sim. Bom, nós não temos mais pergunta no chat, por enquanto não temos, mas eu tenho mais uma pergunta, então, para o Tiago. No seu dia a dia, você percebeu, você já conseguiu encontrar alguém que está fazendo uso dessa máscara com a transparência ou ainda não? Aqui na minha região é muito difícil. Às vezes um ou outro. Também tá difícil de encontrar para comprar. Tô torcendo, né? Para alguém que dá live. Por exemplo, falar assim, eu tenho uma amiga costureira, pede para ela fazer, a gente consegue vender depois, para ajudar os surdos, para comprar. Os surdos que vão comprar? Não, para ouvinte também. Às vezes o ouvinte tem filho, tem um amigo, trabalha junto com algum surdo e aí ele compra para poder se comunicar melhor, né? Bom para ajudar os surdos. Então eu ficaria feliz com isso. Eu posso fazer uma pergunta também? Pode. Eu ajudo a interpretar. Eu queria saber sobre o Covid, se as informações estão chegando para os surdos, se eles estão sabendo se cuidar, estão sendo bem informados também. Tem, por exemplo, na televisão tem as informações, né? Mas é difícil ter intérprete. Às vezes eu pergunto para minha mãe, ela explica. Pergunto para algum intérprete que eu conheço, um intérprete que eu amo, que me ajuda, que me explica. E aí eu fico lá, nossa, não acredito nessas informações sobre o Covid. Posso fazer um vídeo? Aí faço um vídeo, mando para meus amigos para eles se protegerem, né? Nós temos que ajudar os surdos, porque muitos não têm conhecimento sobre, falta informação às vezes. A maioria sabe, conhece, sabe o que está acontecendo, né? Okay. Eles estão se cuidando, têm capacidade de se cuidar. Minha irmã é enfermeira, então ela sabe um pouco, ela me explica, e aí eu me cuido, eu fico preocupado, né? Mas, como eu já trabalhei no hospital anteriormente, eu já sabia um pouco sobre higienizar minhas mãos, né? Sabia essas coisas, sobre como é perigoso esses vírus que entram na gente, se espalham, né? Como que é possível algo tão pequeno? Então, eu já sabia, e é importante explicar isso para o surdo. Se você é um surdo que de repente ele não saiba, se você não intérprete ou uma pessoa que sabe um pouco de Libras, pode ajudar ele, explica para ele, né? Tenta fazer um vídeo informativo, qualquer coisa, mas ajude os surdos com essas informações. Bom, nós não temos mais perguntas aqui no chat. Karina, se quiser fazer mais alguma pergunta para o Thiago, tem mais curiosidades? Vou perguntar. Você faz a Libras. Você sabe se algum surdo da região contraiu o Covid ou algum familiar deles?
Não. Não conheço ninguém, graças a Deus que eu não conheço ninguém. Ai, que bom. Mas eu conheço 2 surdos aqui do Brasil, né? E também conheço surdos fora do país. Que contraíram a doença e pediram assim, por favor, né? Para não ignorar a doença e ficar andando por aí como se não fosse nada. Porque, né? A pessoa pode pegar o vírus. Então, eles estão repassando essas informações pra gente. Mas esses surdos que eu vi que haviam contraído a doença, né, eles se curaram ainda bem e nós temos que nos cuidar e ter mais informações. Mas, assim, conhecido próximo meu aqui de Londrina, graças a Deus, por enquanto nada. Valéria, tem pergunta. Estão avisando para mim no WhatsApp, dá uma olhadinha. No WhatsApp. Vamos ver, então. Olha, temos perguntas mesmo. Então, a primeira pergunta é da Elaine. A Elaine diz o seguinte: como as pessoas que têm pouco conhecimento podem ajudar surdos com dificuldades? Como fazer, né, para que essas máscaras, como fazer para fabricar essas máscaras? Se o Thiago pode dar alguma dica sobre isso, né? Mesmo a pessoa que não sabe Libras, se ela pode ajudar de alguma maneira, né? Que não sabe, ou que tenha pouco conhecimento. Qual é a dica que o Thiago poderia dar para as pessoas que querem ajudar, que querem colaborar de alguma forma? Boa pergunta. Então, a máscara que não consegue ver é uma máscara transparente. Se vocês encontrarem um surdo, perceberem que ele é surdo, que ele sabe a língua de sinais, tenham coragem, cheguem lá, mesmo que você saiba um pouquinho, tenta ajudar ele, se comunicar, sabe? Eles gostam disso. Então, o surdo também ele tem paciência, ele vai devagar, ele ensina a Libras, se você não sabe, né? Vocês fazem uma troca, um informando e o outro te ajudando. Não precisa ficar preocupado, ai, minha Libras é ruim, ela é fraca. Não tem problema. O surdo ele entende, ele vai se sentir feliz de ver que as pessoas estão interagindo e conseguindo. Então, não tem problema. Tenta perceber que há um surdo sinalizando. Né? E aí ele tá lá com a máscara. Se vocês souberem de alguém que tem a máscara transparente também, né? Ajuda, avisa. Então, que nem eu expliquei, tem identidades diversas, né? Tem estudos que vão querer a máscara, tem estudos que não vão querer, vocês vão ter que entender isso, ok? Temos mais perguntas, hein? Então vamos lá, para a próxima pergunta. Vem de um canal chamado Saúde Libras. E a primeira pergunta é a seguinte: você acha que a Libras também poderia ser uma disciplina obrigatória nos cursos da área da saúde? Qual que é a sua opinião a respeito? Nossa, que pergunta. Eu acho que é obrigatório. Eu não sei, é difícil disso. Por exemplo, a pessoa vai aprendendo sinal da saúde, do verso. Ela não vai usar e com o tempo ela vai começar a esquecer. Porque daí se não encontrar surdos, não frequentarem, a pessoa vai esquecer aqueles sinais, porque ela nunca usa, vai se perdendo. Ela aprende e depois vai se perdendo porque ela não usa. Se a pessoa, no trabalho dela,
hospital. Vai lá e tem essa percepção de que chegou o surdo e aí chama ele para se comunicar com a língua de sinais. Aí o surdo ele vai se sentir bem, aí ele vai falar assim. Às vezes ele não conhece uma palavra. Por exemplo, biópsia. É próprio dos sinais da medicina, o surdo não conhece, às vezes são sinais específicos, o próprio surdo às vezes não conhece. E aí a pessoa vai ter que explicar. Então, são sinais, assim, que geralmente aprendem na universidade, ali naquele curso, que são próprios da área da saúde, mas que os próprios surdos não conhecem. Eu conheço bastante da área da saúde, eu já trabalhei lá, mas agora eles estão guardados e muitos deles eu já até esqueci. Às vezes a pessoa me pergunta e fala, eu lembro que tinha um sinal, aí eu vou procurar, olho lá na internet, vejo o sinal, a palavra, aí eu me recordo e falo para ela como é o sinal, mas são sinais que a gente não usa, muito pouco. Não tem muito encontro. Eu acho que não deveria obrigar. Então, se tivesse ali no ambiente de trabalho, mais encontro com pessoas surdas, né? Eu vou complementar a pergunta. Assim, ó, por exemplo, pode fazer, Valéria, que eu estou fazendo. Desculpa, a Valéria vai fazer a Libras. Nós ensinamos a licenciatura. São sinais básicos. E os alunos também vão esquecer. Eles não vão ter surdos sempre, né? Também podem esquecer. Mas eles aprendem um pouco sobre a cultura surda, que nem essa aula que você está dando para a gente hoje, como lidar. Né? Entender um pouco da língua faz a pessoa entender um pouco da cultura surda. Então, eu acho que as pessoas que fazem, por exemplo, odonto, medicina e tal, eles aproveitariam do mesmo jeito. E aí eles vão, no futuro, mesmo que eles esqueçam sinais, eles vão ter contato com o surdo e saber como lidar, né? Saber que não tem que falar alto, gritando, né? Saber falar com a boca bem aberta, devagar, de repente, ou lembra algum sinal, nem que for um oi, o surdo já vai se sentir acolhido. Não é verdade? Você concorda? Sim, eu concordo. Se a pessoa faz um curso, né? Eu tenho paciência, eu ensino sinais da área da saúde, ou outros, né, próprios da profissão, sim, a gente ensina. Mas, né, tem muitos sinais próprios da disciplina que a gente não usa, que a gente fica guardado lá. Muitas pessoas se formam, aí escolhe lá a profissão, vai encontrar um surdo. Ok, de repente ela pode estudar aqueles sinais que aprendeu no passado, treinar também, lembrar deles, né? Então, vai favorecer a acessibilidade. Espera um pouco que parou. Porque a internet está ruim. Tá? Acho que voltou. Eu vi até a acessibilidade. Pode continuar. Então, né, daí eles podem encontrar surdos, conhecer surdos, né, e saber a língua de sinais. Então, vai depender muito da pessoa, né, do profissional que ela vai ser. Então, nós podemos ensinar cursos, sinais próprios da saúde, livre. E depois, por exemplo, em inglês. Eu fiz curso, aprendi, fiquei lá 2 anos aprendendo inglês, aí eu parei. Foi se perdendo, eu esqueci as palavras do inglês. Por exemplo, é igual. Se a pessoa, né, ela não se esforça em continuar lá treinando inglês, ela vai perder aquilo. Então, vai depender de cada aluno, se ele vai ter atenção, interesse ou não. Bom, temos mais perguntas. Temos um comentário também da nossa professora Cleusa, que apresentou
nosso vídeo da aula passada, né? Ela disse o seguinte, que a Carol também fala sobre isso na pesquisa da dissertação de mestrado. Acho que o Thiago deve conhecer a Carol, talvez, né? A professora Cleusa que está aqui conosco aqui no chat, né? Ela... Qual Carol? Acho que ela faz pesquisa também. Ela diz, e a professora Cleusa também quer complementar uma fala. Ela diz assim, só complementando, a articulação de boca também faz parte da língua de sinais, assim como as expressões faciais. Por exemplo, o sinal da boca. Né? Então, só para interpretar o que a Karina está falando, pessoal. Né? Então, ela estava explicando para o Thiago esse uso da boca. Isso. Tem, usa a boca com objetivos diferentes. Por exemplo, quando você faz o sinal de gritar, a gente abre a boca para fazer o sinal de gritar. Né? Faz parte da expressão e tal. Isso. Meu filho está doente e tal. Então, ó, percebam minha expressão. Minha boca, ela fica se mexendo. É como se fosse um filme. Você está sentindo lá. Você vai pegar a emoção através da expressão. E a boca faz parte, é verdade. A gente precisa da boca, da expressão. Não dá para ficar com a boca fechada. Então, sim, podemos mexer a boca durante a sinalização. Tem isso. E nós temos mais uma pergunta também. Uma pergunta da professora Silvana, que também é nossa colega aqui da UEL, né, professora de Libras. Ela pergunta o seguinte para o Thiago: como os surdos reconhecem as fake news sobre a Covid-19 para não compartilharem? Já aconteceu, eu já fui enganado, acreditei, né? Fui enganado por essas notícias. Mas por quê? Por exemplo, tem um jornal que só fica falando, não tem intérprete. E aí, né, alguns surdos tendem lá, trocados, e aí eles vão começar a fazer uma divulgação toda errada. E aí eu acreditei naquilo, mas espera. Aí depois eu fui pesquisar, prova isso daí que eu tá falando. Porque a pessoa já tá emocionada e viu aquilo, tá empolgada e explica, e aí cria umas fake news. Porque o surdo ele tem interesse de ver outro surdo sinalizando, e aí a gente assiste aqueles vídeos de outro surdo e fala, nossa, é verdade, o surdo falou aquilo, mas não é, às vezes é falso. Que às vezes o surdo ele entendeu mal a notícia e ele acaba divulgando errado. E aí a gente acha que aquilo lá é verdade e sai divulgando, mas não é. Então já aconteceu, eu já fui enganada, acreditei algumas vezes em coisas que não eram verdade. Mas é porque falta intérprete, falta libras, às vezes, na televisão. A Globo não tem, falta coisas para que o surdo consiga entender de maneira mais clara. E também a leitura, né, de qualquer jornal na internet, às vezes a gente lê, aí a gente entende mal e sai divulgando de forma errada. É complicado. Mas e como que o surdo evita? Porque hoje tem fake news que não é própria de surdo. Por exemplo, o grupo da família do WhatsApp tem um monte de notícia mentira, né? Daí como que o surdo evita? Ele fala, porque eu acredito na minha família. Tá na família, é verdade, aí eu saio divulgando, né? Então, mas não é assim, né? Às vezes tá errado, é uma bagunça. E às vezes a família
recebeu informação de outra e depois passou para a gente, aí essa informação vai se misturando, vai virando essa bagunça. Então, precisa ter cuidado, precisa ter atenção, né? Precisa ver se é certo, que pessoa está falando, procurar se está em algum jornal, se está em algum canal, pesquisar essa informação, pedir para um intérprete me explica. Me ajuda com isso, ajuda o surdo. Então, ou um surdo que sabe ter a coragem, um intérprete de gravar e explicar. Precisa ter cuidado. Bom, pessoal, então é isso. Não temos mais perguntas. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer muitíssimo pela presença do professor Tiago, pela presença também da professora Karina, que pôde interpretar a fala do Tiago para a gente. Eu espero todos vocês, então, nas nossas próximas divulgações. Sigam o nosso canal, porque nós tentaremos sempre colocar mais informações para vocês aqui, certo? Então, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, beijos.